Olá, queridas amigas e queridos amigos. Vamos então começar uma série de catequeses a respeito do credo. Em primeiro lugar, é bom a gente recordar que na história da formação dos cristãos, bem desde o início, a formação a respeito do credo ocupava um lugar central, um lugar importantíssimo. A preparação para alguém se tornar cristão incluía o que se crê como cristão, o que se celebra como cristão, como é que se vive como cristão e como é a oração, a vida de oração dos cristãos. São 4 partes a formação fundamental para que alguém se torne profundamente cristão, assimile profundamente a fé e se torne cada vez mais aquilo que o nome cristão significa. Então, o ensinamento sobre o conteúdo da fé vem bem no começo. Às vezes, no nosso modo de planejar a catequese, os elementos vão ficando espalhados ao longo de todo o curso. Agora, com essas catequeses, a gente tenta sistematizar, organizar, juntar esses elementos para promover uma reflexão de conjunto sobre ele. É verdade que o credo ele tem 12 artigos. Nós vamos retomá-los ao final em forma de síntese. Agora, de início, nós fixamos a nossa atenção noutra estruturação do credo. Ele é composto de 3 partes. A parte referente ao Pai, a parte referente ao Filho e a parte referente ao Espírito Santo. E os 12 artigos estão distribuídos nas 3 partes. A estrutura do credo, portanto, é trinitária. Quando o Catecismo da Igreja Católica vai caracterizar de modo sintético nossa fé cristã, diz que ela é cristológica e trinitária. Cristocêntrica, centrada em Cristo. Trinitária, o conteúdo fundamental da nossa fé é Deus mesmo, e Deus é Trindade. As outras coisas que entram na nossa fé entram como consequências disso. Outra observação que é necessário fazer, de início, é que o nosso credo tem, ao mesmo tempo, um estilo narrativo e doutrinário. Combina 2 elementos. Doutrina, deixa clara qual é a nossa fé. Narrativo, sobretudo no 2º e no 3º artigo, em partes também no 1º, se contam elementos relativos à história da salvação. Então, se narra a história e, a partir da história, se compreende a nossa fé. Nos primeiros séculos do cristianismo, o bispo mesmo era encarregado de fazer a catequese do credo, às vezes auxiliado por um presbítero, por um diácono, por um leigo, mas a responsabilidade última da catequese era do bispo. Por isso a gente encontra, na história da literatura cristã antiga, obras, por exemplo, como essa de Santo Ambrósio de Milão. É um tratado sobre o credo. Essa edição aqui tem 350 páginas, contando a introdução que um autor recente fez para nos ajudar a contextualizar. Bem, isso é de Santo Ambrósio, também Santo Agostinho tem comentário ao credo, tem outros padres, presbíteros, diáconos dos períodos antigos da igreja que deixaram por escrito suas catequeses. Nós encontramos também na Idade Média, por exemplo, o comentário ao credo de Santo Tomás de Aquino, muito famoso, é disponível na internet. Papa Bento comentou o credo, Papa Francisco comentou o credo, São João Paulo II comentou o credo, Papa Paulo VI escreveu um opúsculo chamado Credo do Povo de Deus. Todos esses, se a gente escreve Paulo VI, Credo do Povo de Deus, ou escreve São João Paulo II, Comentários ao Credo, Catequese sobre o Credo, Bento XVI, Catequese sobre o Credo, se a gente busca na internet a gente vai encontrar. Então é uma preocupação fundamental da Igreja deixar claro qual é o sentido de sua fé. O Catecismo da Igreja Católica, no começo, toda a primeira parte é um comentário parte por parte ao credo. Então, os que já adquiriram o Catecismo da Igreja Católica podem com facilidade ir lá encontrar. Os que não adquiriram podem encontrar na internet. E vão ver que até aproximadamente o número mais do que 300, toda aquela primeira parte depois de uma bela introdução, é um
comentário ao credo. Portanto, nessas catequeses breves, até por causa do formato que está sendo utilizado, nós vamos tocar algumas questões, mas fica o convite para retomar a leitura atenta no Catecismo da Igreja Católica e, eventualmente, nos nossos encontros catequéticos, pelo Zoom que estamos fazendo, poder tirar dúvidas sobre esses pontos. E eu mesmo estarei disponível para ajudar nisso. Então é altamente recomendado que tomem o Catecismo da Igreja Católica e façam a leitura, anotando dúvidas, anotando destaques para a gente poder depois dialogar a respeito disso. Depois vocês têm também meu WhatsApp, podem se dirigir a mim, apresentando suas dúvidas e eu vou ajudar. Evidentemente que eu não vou responder por escrito, isso toma muito tempo, mas eu escuto a dúvida, consulto se tenho necessidade de consultar algum texto e respondo por áudio no WhatsApp. Então, estou disponível. A necessidade de resumir a fé em artigos, em tópicos, é algo que a gente percebe já dentro do Novo Testamento mesmo. Já no Novo Testamento, herança já do Antigo Testamento. Por exemplo, no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, tem uma pequena fórmula que é a fé, o credo dos judeus, onde se narra o Senhor, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e o adorarás com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. Então, já no Antigo Testamento havia essa necessidade. No ato litúrgico, quando o fiel ia levar sua oferenda, ainda no Antigo Testamento, as primícias do seu trabalho e da sua colheita, ele chegava e declarava diante do sacerdote, ao entregar sua oferenda: meu pai era um arameu errante, e Deus... E aí vem a narrativa da história que Deus fez com o seu povo. Então, no Antigo Testamento já tinha explicitada essa necessidade de sintetizar em pequenos artigos a fé. No Novo Testamento, nós encontramos o mesmo. Por exemplo, em Romanos 10, 9, Jesus é o Senhor. Atos 8, 36, Jesus é o Filho de Deus. Atos 18, 5, Jesus é o Messias, é o Cristo. Depois encontramos a mais famosa de todas as profissões de fé. Essas, possivelmente, que eu acabo de citar, têm origem litúrgica, eram aclamações litúrgicas que a comunidade fazia. Mas na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, São Paulo diz assim, versículo 3, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Céfase, segue o texto. Aqui é o resumo do credo na sua parte cristológica. Existem outros textos no Novo Testamento que se referem ao aspecto que junta o aspecto do Pai, ou então a Trindade, tem as fórmulas ternárias, como por exemplo aquela no início da Carta aos Coríntios, que nós usamos com muita frequência na liturgia no início da Santa Missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos vós. É uma saudação que Paulo põe no início da Carta aos Coríntios e nós usamos ipsis literis, literalmente, na Sagrada Liturgia. Então é uma profissão de fé trinitária que a gente lá encontra. Bem, a primeira catequese, vejam só, ela tem 7 pontos. Então, a origem do credo, como eu acabo de explicar, e depois disso vem, então, a estrutura trinitária do credo, a explicação da fórmula eu creio em Deus, esse 4 ponto, creio, depois creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador. Então, são os 7 pontos dessa exposição. A primeira já vimos, o que tem seu início ainda no Novo Testamento. É necessário termos presente ainda que no dia do Santo Batismo, antes de ser mergulhado nas águas no comecinho, ou antes de batizar a criancinha perguntando aos pais, a pergunta é tríplice, ela é também trinitária. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, credes em Jesus, credes no Espírito Santo, com todos os desdobramentos. Então tem uma origem batismal o credo. Indica em que fé nós somos batizados, que fé nós professamos. Então a origem do credo é batismal. E toda vez que professamos a fé por meio do credo, é como se espiritualmente nós voltássemos à fonte batismal.
reanunciássemos, reafirmássemos, proclamássemos, como de fato proclamamos, reafirmamos, professamos, aquela fé batismal, no desejo de mantê-la pura e de viver dela. Depois de muitos séculos, entrou o costume também de usar essa mesma profissão de fé nas liturgias dominicais, nas liturgias solenes, também por essa mesma razão. Solenizando uma celebração, se recorda a graça batismal. E uma vez no ano, de modo muito solene, que é a Vigília Pascal, como esse ano pudemos acompanhar pelos meios remotos, se faz a profissão de fé de modo muito solene e tem ainda a aspersão de água benta, para recordar realmente que a estrutura da profissão de fé é batismal. Professar a fé é viver do batismo, é permitir que o batismo, qual semente, continue germinando em nossa vida e frutificando através das nossas ações. Existe também uma forma que ela é plural, nós cremos. Ela é usada nos concílios, quando os bispos se reúnem para definir coisas de disciplina ou de doutrina dentro da igreja. Mas mesmo a fórmula singular creio, que se usa no batismo e na Santa Missa, eu creio em Deus, Pai tudo, que é a forma singular, no dia do batismo, o diácono, o padre, o bispo que preside o batismo diz: essa é a nossa fé, que da igreja nós recebemos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa fé é a fé da igreja, não é a que cada um de nós inventa. Por meio dessa profissão de fé, nós somos levados até o período apostólico, estamos ligados diretamente com os apóstolos. Santo Ambrósio, cujo livro eu já mostrei para vocês, numa outra obra que resume outras catequeses dele, onde ele introduz a temática do credo, ele diz que os fiéis não deveriam tomar nota. Não era para anotar os catecúmenos que estavam ouvindo a catequese, era para memorizar, era para guardar no coração, de cor. De cor, coração, em latim significa. Por quê? Ele dá duas razões. A primeira é porque se escreve e perde o escritinho, pronto, já não lembra direito a própria fé. Então, como nós temos que viver da fé, ele lembra o texto do Deuteronômio, enquanto caminhamos, enquanto estamos deitados, nós temos que lembrar da nossa fé, nós temos que sabê-la de cor, por conta disso, porque precisamos dela. Depois que a gente poderia perder o papelzinho, e naquele tempo, com tanta dificuldade, com perseguições e tudo, e até, cristãos minoritários na sociedade, alguém encontra aquele papelzinho e vai ler aquilo, sem ter a devida iniciação, sem ter a devida introdução. É nisso que os cristãos acreditam, então, e seria motivo de ridicularizar a nossa fé. Por isso Santo Ambrósio diz, por esses dois motivos, não escrevam, mas memorizem, guardem no coração. Passamos então ao segundo ponto. O segundo ponto é a estrutura trinitária da nossa fé. Veja bem, vamos ver um texto que é do II século, de Santo Irineu. Ele, num comentário, ele diz assim: eis a regra da nossa fé, o fundamento do edifício, o que dá firmeza à nossa conduta. Deus Pai, incriado, que não é contido, invisível, um Deus, o Criador do universo. Este é o primeiríssimo artigo de nossa fé. Mas como segundo artigo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, Cristo Jesus nosso Senhor, que apareceu aos profetas segundo o gênero de suas profecias e segundo o estado das economias do Pai, por quem tudo foi feito, que ademais no final dos tempos, para recapitular todas as coisas, se fez homem entre os homens, visível e palpável, para destruir a morte, fazer ressurgir a vida e operar uma comunhão de Deus e do homem. E como terceiro artigo, o Espírito Santo, pelo qual os profetas profetizaram, os pais aprenderam aquilo que diz respeito a Deus, os justos foram guiados na via da justiça e que no final dos tempos foi difundido de uma maneira nova sobre nossa humanidade para renovar o homem em toda a terra em vista de Deus. Veja, é muito claro, então, um texto do II século, ano 100 e pouco, alguém que foi catequizado catequese apostólica fresquinha ainda na sua origem, deixa muito claro que se trata então de três artigos. No século V, São Gregório de Nazianzo, que é chamado o teólogo, tão grande era a sua inteligência, a sua compreensão da fé,
ele tem também, esse texto que eu vou citar agora se encontra copiado no Catecismo da Igreja Católica, no número 256. São Gregório de Nazianzo diz assim, fazendo uma catequese de preparação para o batismo: antes de mais nada, guardai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé, no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a instantes eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protetora de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença. E segue o texto. Então nós vemos desse modo que poderíamos pegar de outros séculos, mas pegamos um texto do 2 e do 5 para mostrar como há uma constância no ensinamento eclesial. Então tem uma estrutura trinitária o nosso credo. Nossa fé é nas três divinas pessoas. E quando nós fazemos essa oração, que é uma das mais breves de todas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Como tem o amém, já se percebe que é uma oração. Às vezes nós imaginamos que é algo que a gente faz para ir para a oração. Não, é já uma oração, uma das mais profundas, uma das mais poderosas. Contém em si um sinal físico envolvendo o nosso corpo, a cruz, que traçamos pedindo como bênção, como proteção para o corpo. Então tem um gesto, o corpo reza, e a mente, por meio da boca, reza também. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nome significa a marca. Recordamos a marca que foi posta sobre nós no dia do nosso batismo e fazemos isso. Então, o sinal da cruz é um resumo de toda a nossa fé, também com seus efeitos práticos de proteção de Deus sobre nossa alma e sobre o nosso corpo. Bem, terceiro ponto. Eu creio. Terceiro ponto. Creio. O que significa crer? Crer é uma palavra que tem uma história de transmissão, uma história de pronúncia, uma origem e um desenvolvimento muito peculiar. Bem, em português, crer é a abreviação do latino credere. Credere é uma corruptela de cor dare, dar o coração, cor dare. Depois, pelo uso popular, sem erudição, cordare vira crodare. Crodare tem essa tendência de antecipar o R. Crodare. Daí o O era breve no latim. O O breve vai para uma pronúncia bem parecida com o E. Vem o credere e cai em português em crer. Abreviação. Mas na origem, etimologia, significa dar o coração, entregar o coração. Quando vocês forem ler o Catecismo da Igreja Católica, vão perceber uma explicação muito bonita que lá é dada, que é a seguinte: Deus se revela, Deus toma uma iniciativa, vai se manifestando progressivamente ao longo do Antigo Testamento até chegar em Cristo. E a Deus que assim vai se manifestando, da parte humana cabe a acolhida do que ele vai falando. Então, crer significa aderir a Deus que se revela. Não é subir a Deus por conta própria, não é subir a Deus com força ou com inteligência próprias, mas é acolher Deus que vem ao nosso encontro. A fé, portanto, se caracteriza fundamentalmente, o núcleo dela é essa entrega a Deus que se entrega para nós. Portanto, tem uma estrutura dialogal. Deus toma a iniciativa, faz a primeira, nós somos tocados por ele, fazemos a segunda, aderimos, acolhemos e procuramos viver dele. Bem, creio, a crença, a fé, tem três significados, os três necessários, mas cada um mais profundo que o outro, e o terceiro, então, é o mais envolvente dos outros dois anteriores. Primeiramente, crer significa que, já indo para o crer em Deus, primeiramente, então já indo para a quarta parte, creio em Deus. Crer significa, primeiramente, que Deus existe, mas isso não já é grande, já é muito importante, sobretudo nesses tempos nossos de relativismo, de secularidade, enfim. Crer que Deus existe já é uma grande graça, já é uma grande coisa.
Mas está na Bíblia, São Paulo escreve, até o demônio sabe que Deus existe. Nesse sentido, até o demônio crê. Então, tem um segundo passo que é um pouco mais profundo, que é: dou crédito ao que Deus revela. Assim como quando uma pessoa fala uma coisa meio difícil, mas como a gente confia naquela pessoa, bem, eu dou crédito, creio, dou crédito ao que essa pessoa está falando por causa da confiança que eu tenho na retidão, na honestidade, na bondade dessa pessoa. Então, crer em Deus, no segundo sentido, significa dar crédito ao que ele revela. E o terceiro sentido do crer significa me entregar a ele, aderir a ele. No latim, a estrutura desse terceiro sentido está porque credo in Deum. Credere in Deum significa como uma espécie de mergulho. Eu creio entrando no mistério de Deus. Eu creio me relacionando com Ele, entrando na comunhão com Ele. Então, esse terceiro sentido é a fé como relacionamento com Deus. Poderíamos dizer como amizade íntima, como amizade pessoal, como confiança realmente nele. Então, que Deus existe, dou crédito ao que Ele revela e eu adiro a Ele, me entrego a Ele. O Catecismo da Igreja Católica cita esse propósito número 5 de um documento do Concílio Vaticano II que diz: a Deus que assim se revela deve-se a obediência da fé. Então, a fé é caracterizada como uma obediência. Ob audire significa seguir o que escuta. Então, a Deus que assim se revela deve-se a obediência da fé, por meio da qual o ser humano se entrega totalmente. Uma entrega total. Terceiro sentido da fé. Se entrega totalmente e presta-lhe um obséquio pleno do intelecto e da vontade. Então, o número 5 da Dei Verbum trata disso. E é bom ler a citação no Catecismo, porque tem outros detalhes que eu aqui não poderei propriamente mencionar. Quinto ponto, eu creio em Deus Pai. Bem, primeiro atributo de Deus que se recorda é Pai. Preciso ligar imediatamente com o sexto ponto, que é Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. São dois aspectos do mistério de Deus que não estão contrapostos entre si, mas que um explicita exatamente o outro. Característica fundamental da revelação de Deus no Antigo Testamento, que ele seja ao mesmo tempo próximo, acompanhe o seu povo, e que ele seja transcendente, ele continua sendo um mistério. Veja bem, quando Deus revela o seu nome, tetragrama sagrado, Y, H, W, H em hebraico, que a pronúncia desse nome, até se tem esse grupo sectário que se chama Testemunha de Jeová. Eles atribuem esse nome Jeová a Deus mesmo. Tem outros modos que se propõem de pronunciar, mas todos eles, a nossa tradição cristã e a nossa, baseada na tradição judaica, é não pronunciar. É no lugar do tetragrama sagrado dizer Adonai, ou o Senhor. É um modo indireto, respeitoso de tratar o nome de Deus. Então, no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés, diante da sarça ardente, tem a revelação de Deus, envia Moisés para uma missão, e diz: mas eu preciso saber o seu nome, como é que eu vou dizer quem foi que me enviou? E aí Deus diz o seu nome, que é o tetragrama sagrado. Mas nesse mesmo contexto, Deus se revela para Moisés como: eu sou o Deus de teus pais, Deus do teu pai, Deus de teus pais. Você tem um Deus que tem uma história. Depois, no versículo 12, diz: eu estou contigo. É um fogo, tem um nome misterioso, mas eu estou contigo. Estou contigo, proximidade. Aquele nome misterioso, aquele fogo que não queima, é a transcendência. Os dois ingredientes, me perdoem dizer assim, os dois ingredientes do mistério de Deus, as duas características fundamentais do mistério de Deus: proximidade, até o ponto de derramar o Espírito Santo dentro de nós, e transcendência, continua sendo misterioso. Veja que na luta de Jacó com o anjo, no livro do Gênesis, aí não tenho total certeza, me parece que é o capítulo 22, depois de lutar com o anjo, Jacó tenta segurar o anjo, que é o mistério de Deus, é Deus mesmo em forma de anjo, e diz: eu não vou te largar enquanto não me abençoares e não me disseres teu nome. E Deus diz: mas por que me perguntas pelo meu nome? Ele é mistério. Então, e tem outra passagem ainda no Antigo Testamento onde se exprime isso. Proximidade ao mesmo tempo e
mistério. Então, que Deus seja Pai indica essa proximidade, mas isso nos vem revelado no mistério de Cristo. Como ele diz em Marcos 11, só o Filho conhece o Pai, e ele é que pode dar a revelar o Pai. Ele se dirige a Deus com o título íntimo de Abá, é o modo como uma criança chama pai, papai. E ele nos ensina a rezar, chamando a Deus também de Pai, Pai nosso. Portanto, é o mistério da proximidade amorosa, protetora de Deus para nós. Poderíamos lembrar na carta aos Gálatas, capítulo 4, quando São Paulo nos diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Deus o Pai, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Esse é um texto que mereceria uma explicação mais detalhada, para tirar deles outros ensinamentos muito bonitos e oportunos, mas nesse momento bastaria para indicar que, ao mesmo tempo que se revela o mistério da Trindade, se revela que esse mistério nos é dado por meio da inabitação do Espírito que habita dentro do nosso coração e nos faz clamar Pai, Abá, Papaizinho, assim como o Filho Jesus chamava a Deus. Portanto, esse texto da Carta aos Gálatas, capítulo 4, é fundamental para entender a correlação entre o mistério da Trindade, transcendente, misterioso, e a proximidade do Pai querido. A afirmação de Deus Todo-Poderoso nós encontramos, por exemplo, descrito, que é o sexto aspecto, no livro do Gênesis, quando ele vai criando, sobretudo no capítulo 1, ele fala e as coisas acontecem, são boas e são belas. Ele cria com o poder da sua palavra. Salmo 115, o versículo 3 diz, ele faz tudo quanto lhe agrada, ele faz tudo quanto ele quer. Mas o texto tem, portanto, muitas outras afirmações sobre Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que eles contêm. Mas eu escolhi tomar como referência um texto do livro da Sabedoria, no capítulo 11, onde se diz o seguinte: Deus, é dirigido a Deus o texto, portanto diz assim: te compadeces de todos, pois tudo podes. Fecha os olhos diante dos pecados dos homens para que se arrependam. Sim, tu amas tudo o que criaste. Não te aborreces com nada do que fizeste. E se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesses querido? Como conservaria sua existência se não a tivesses chamado? A todos poupas, porque são teus, Senhor, amigo da vida. É um texto que exprime o poder criador, todo-poderoso de Deus, que por meio da criação, que é um ato contínuo, conserva todas as coisas no ser, e a motivação disso tudo é o amor. O tema da criação, a catequese sobre a criação, é muito importante, sobretudo nesses tempos em que nós conhecemos dados científicos sobre a evolução da vida. E às vezes se contrapõe criacionismo e evolucionismo. Veja, só há uma contraposição entre criacionismo e evolucionismo quando nós entendemos mal um ou outro, ou ambos. Veja bem, Deus, como Criador, princípio transcendente da vida, cria o mundo em evolução. Cria o mundo em evolução. Nesse processo evolutivo, conforme a vida vai se complexificando, chega um determinado momento que é um ser que evoluiu a partir da vida que ele mesmo criou, ele atua novamente, faz a infusão da alma espiritual, do espírito. E no momento em que ele faz a infusão da alma, tem a criação nossa, dos seres humanos. Então não há contradição entre criação e evolução. Quando se compreende a criação como tendo Deus criado tudo do jeitinho que existe hoje, aí existe uma contradição. Mas a fé da nossa igreja não nos obriga a crer desse modo, que Deus fez tudo do jeitinho que existe hoje. A linguagem bíblica, nesse ponto, é simbólica. São João Paulo II mesmo disse que a evolução não deve ser considerada uma simples hipótese. É muito mais do que isso. Portanto,
não há contradição. E existe um modo de entender a evolução que também cria conflito, porque é fechado a isso. Aqui a questão é o desenvolvimento, a evolução, a complexificação da vida. É obra do acaso ou há um princípio transcendente, inteligente que guia esse processo? Seria necessário aqui a gente esticar bastante, mas vou ao essencial. Pensemos na complexidade de todos os aspectos do nosso organismo, o sistema ósseo, o sistema muscular, os nervos, os neurônios, o sistema circulatório, a respiração, como tudo isso é combinado com grande perfeição. A visão, os bastonetes que chegam com luz, que decifram imagens, que passam para o cérebro, que interpretam. Veja bem, nós, no final das contas, sejamos crentes ou cientistas, temos que admitir que no processo evolutivo que origina todos esses elementos, cada um desses elementos é um verdadeiro salto na história evolutiva. Que o dedo tenha unha para dar firmeza, que o polegar seja oposto para permitir agarrar, que a movimentação física ajude. Enfim, que tudo isso seja obra do acaso não é provado cientificamente. Quando um cientista diz que isso é obra do acaso, ele não pode provar essa afirmação. Portanto, não é mais com método científico que ele faz essa afirmação. Isso é a expressão de uma convicção dele. É o modo como ele interpreta, mas essa interpretação não é baseada na ciência como tal. A ciência mostra que houve evolução. E o que ele afirma sobre evolução, baseado em dados, em raciocínios lógicos, isso sim é ciência. Mas que ele diga que isso é fruto do acaso, já não é mais ciência. Isso é o modo como ele interpreta. É fé, é a fé dele isso. Que nós digamos que na origem de tudo isso há um Deus criador bom, razão suprema, verdade suprema, também não pode ser provado cientificamente. É a nossa fé. Agora, entre a escolha de crer no acaso ou crer que no início de tudo isso há um ser inteligente e bom que coordena esse processo e faz a vida evoluir a níveis superiores a ponto de chegar à infusão, à possibilidade da infusão do espírito, me parece mais razoável do que crer numa combinação quase infinita. Não é infinita, evidentemente, mas são muitos mínimos detalhes. Seria quase como se durante 10 anos eu ganhasse na loteria todas as vezes, cada concurso, para que coincidissem todos esses elementos e resultasse num ser complexo, como é o homem, e mais complexo ainda a mulher, mesmo do ponto de vista orgânico, que tem elementos mais evoluídos organicamente do que o organismo mais masculino. Pois então, crer que todas essas evoluções que se combinam sejam por acaso é muito mais difícil do que aceitar que há um princípio inteligente e ordenador disso tudo. Então, no fim, o conflito não é entre ciência e fé, é entre fé e fé. Fé no acaso, fé em Deus. Os dois estão no nível de uma fé. No nosso caso, claro, nós avaliamos de outro modo a nossa fé por causa dos dados revelados, mas isso talvez seja o caso de retomarmos um outro dia, num diálogo pessoal, em que vocês possam exprimir mais adequadamente também as próprias dúvidas. Portanto, a nossa fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tem como consequência que nós entendemos que a criação tem a origem absoluta em Deus e que ele continua sustentando, sendo transcendente, mas presente ao mesmo tempo e sustentando tudo quanto como ele criou. Bem, eu passei do tempo combinado de meia hora, passei 5 minutos desse tempo. Agradeço a paciência de vocês e, como disse, eu estou à disposição para os esclarecimentos que estiverem ao meu alcance. Que Deus abençoe a cada um de vocês.